Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vou no mercado, eu sempre tenho que comprar batatas. A lista é grande, é batata doce, batata inglesa, asterix, batata baroa, entre parênteses é a mandioquinha. Eu faço uma miscelânea, porque afinal é uma delícia, né? Mas em relação à nutrição, a batata roxa, não sei se você sabe, dispara de benefícios. Além de ter fácil digestão, tem um índice glicêmico bem reduzido. Mas a disputa entre a batata inglesa e a mandioquinha, você sabe quem que leva o troféu de mais saudável? Ó, desafio, comenta aqui pra mim sem dar um Google quem que você acha que tem o maior poder nutricional. No final eu vou te contar. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Só pra eu saber, fala pra mim da onde que você tá me ouvindo, me assistindo. Deixa aqui pra mim nos comentários. Bem, para início de conversa, nós temos que esclarecer o seguinte, que esses dois alimentos são tubérculos, eles são ricos em carboidratos e os dois têm as suas qualidades. Porque a natureza, gente, ela não iria gastar a sua energia de germinação em um alimento sem nenhum benefício. Você concorda? A batata inglesa, ela é rica em potássio, que é bom para os músculos e também ajuda a gente a regular a pressão arterial. Ela também tem vitamina B3, tem a niacina, que regula os nossos hormônios femininos e masculinos, ajuda na prevenção das doenças cancerígenas, ajuda a diminuir os índices de triglicerídeos, enfim, tem muitas vitaminas importantes para o seu corpo. Agora, o que a batata tem mesmo, além de hidratos de carbono, são as proteínas. E isso é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. É um alimento rico, contém fibras na casca e dá ao seu organismo a energia que a gente precisa. Agora é normal você pensar assim, mas batata inglesa engorda. Você pode comer sempre. Você pensa isso, né? Meu pai também. Então, você não está totalmente errado. Ela pode até mesmo engordar, principalmente quando as batatas são acompanhadas ou preparadas com alimentos bem calóricos ou com mais hidrato de carbono. Você quer entender melhor? Eu vou te dar um exemplo. Você sabe aquela maionese de batata que no final do ano, na Páscoa, no aniversário você come? Então, será que é só batata que está elevando o poder engordativo desse prato? Gente, pensa, será que não tem nada mais ali que possa ser responsável pelas calorias extras? Se você comer batata com arroz branco ou uma massa ou outros tipos de carboidratos, isso vai aumentar sim o seu peso na balança. Você quer outro exemplo? Eu vou te dar. A batatinha frita com ketchup e maionese. E um molho barbecue. Delícia, né? Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Dependendo de como você come a sua batata, certamente ela vai entrar como um alimento calórico ou com alto índice glicêmico. Então quer dizer que a batata não engorda, doutora? Se você comer com as coisas certas, não vai engordar. Dá para comer todo dia. Para você ter uma ideia, ela tem apenas 52 calorias em 100 gramas. É bem pouco. O negócio está no índice glicêmico, que é alto. Isso significa que o seu carbono é absorvido rapidamente pela corrente sanguínea, causando um pico de glicose no sangue, elevando o seu açúcar no sangue. Agora presta atenção no que eu vou te contar. Eu vou te dar uma dica para você não elevar a sua glicemia ao comer essa deliciosa batata fumegante. Olha a dica aí. Se você consumir batatas com alimentos ricos em fibras e proteínas, o índice glicêmico vai abaixar, mesmo que você esteja comendo batatas. Mas como é que isso é possível? Acontece, gente, que os responsáveis por controlar os níveis de açúcar no sangue são as fibras presentes nos alimentos e as proteínas que possuem gorduras saudáveis e fibras. Explicando melhor para você, você deve comer as suas batatinhas deliciosas com alimentos folhosos, com aveia, linhaça, arroz integral, feijão, grão de bico, lentilha. Todos esses alimentos reduzem naturalmente o índice glicêmico dos alimentos que os acompanham. São chamados de compensadores dietéticos. Deu para entender que tudo faz parte de uma combinação e é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a combinar um alimento, para você só tirar o benefício, o prazer, o sabor e não levar para casa ou para sua barriga o lado ruim da coisa, certo? E aí, gente, eu te dei um super cartão verde agora, né, para comer as batatas tão amadas. Essa dica foi boa, fala a verdade. Então já vale aquele like e a sua inscrição, hein? Bora lá! Mas e a mandioquinha, a famosa batata baroa? Será que ela é mais saudável que a batata inglesa? Ela engorda menos? E aí? A mandioquinha, gente, ela apresenta 77 calorias em 100 gramas e até um pouco mais calórica do que a batata inglesa, mas calma, não tira a conclusão precipitada. O seu índice glicêmico é médio, porque ela é rica em fibras
Isso quer dizer que quando você consome, ela leva menos tempo para ser absorvida no seu organismo e por isso ela não vai causar picos de glicose no seu sangue. Outra característica da mandioquinha é que ela tem uma maior concentração de minerais. Ela é rica em fósforo, que dá energia para os músculos, para os nervos, ativam os neurônios. Ela tem magnésio, que é importante, participa de mais de 350 processos metabólicos no seu organismo e também sintetiza a vitamina D. Ela tem o ferro, que é importante para as hemácias, evita anemia ferro-priva. A mandioquinha também tem beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, que é importante para a saúde dos seus olhos. Ela tem também as vitaminas que aumentam a imunidade e melhoram o seu organismo como um todo. É um alimento muito, mas muito completo mesmo em nutrientes. E a mandioquinha, ela apresenta pela sua composição um menor índice glicêmico e maiores nutrientes que a batata inglesa. Agora me conta, você acertou quem é que foi o vencedor dessa disputa? Mas eu aposto que você ficou surpreso com a qualidade nutricional da batata inglesa, não foi? Agora, só para fechar esse assunto, de todas as informações que eu passei, o que você realmente precisa saber é o seguinte, que a batata inglesa, ela tem muitos benefícios para a saúde, inclusive proteínas de alto valor. Agora, se você comer com fibras, aí você não vai ter uma elevação da sua glicemia. O que você tem que evitar mesmo é consumir as batatas processadas na forma de frituras. E a mandioquinha apresenta maior poder nutritivo que a batata inglesa. Inclusive, ela tem mais fibras, ela não eleva a sua glicemia. No entanto, ela também é um carboidrato e dependendo de como você consumir, ela pode engordar ou elevar a sua glicemia sim. Com ela, é ideal que você consuma também fibras e proteínas para você garantir mais saúde na sua dieta. Um ponto negativo é o custo da mandioquinha em relação ao valor da batata. Você que vai no mercado, você bem sabe que as diferenças são gritantes, né? Ela é bem mais cara e o que acaba sendo menos atrativo para a maior parte da população. Não existe na natureza um alimento sem poder nutricional. Todos eles têm os seus benefícios e de acordo com o poder econômico de cada um, nós vamos seguir nessa jornada buscando a forma mais saudável de nos alimentarmos. Falando em alimentos saudáveis, eu estou lançando um curso de gastronomia saudável como você nunca viu, hein? Ele é para ajudar as pessoas a se tratar de doenças crônicas através da culinária certa. O lançamento desse curso vai ser aberto para o público, com aulas gravadas e você pode participar no primeiro dia sem custo nenhum. O curso completo terão vídeos aulas, material de apoio e o assunto são doenças crônicas evitáveis. Então você vai ter ali exemplos para culinária para diabético tipo 2, para tratamento de doenças cardiovasculares, fibromialgia, restabelecendo o colágeno do seu rosto e muito mais, gente. Ficou interessado? Então entra no nosso grupo do WhatsApp para você saber mais e marcar na agenda o nosso primeiro dia de encontro, hein? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de assistir o que eu vou deixar nas recomendações. Um grande beijo para vocês, até a próxima!